O Salmo de número 90 foi o salmo escrito por Moisés, e ele vai tratar da eternidade de Deus e da brevidade humana, ou seja, da eterna idade de Deus e da breve idade humana. Vai dizer que Deus é eterno na sua existência, em sua idade e eternidade, e o homem é breve na sua existência, logo a gente percebe que a vida acaba. E ele vai dizer assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizem: retornem ao pó, mortais. Para Ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como uma enchente, elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por Tua ira, ficamos apavorados com Tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de Tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de Tua ira? Grande é a Tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de Teus servos, satisfaze-nos a cada manhã com o Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Amém? Vamos ver o último instante da vida desse homem. Vamos ver o que foi dito no seu velório, no momento que as pessoas se despediam dele. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 34. Quem está escrevendo sobre a brevidade humana e a eternidade de Deus, agora no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, a gente vai ver a sua vida acabando. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo de Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Adã. Toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó e a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Quando disse: eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto, ainda enxergava bem,
e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, com grande poder. Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Amém? Eu li esses textos e decidi nesse dia fazer uma reflexão sobre a brevidade do homem, porque na quinta-feira à tarde foi o momento que eu sentei para começar a orar e a pensar no que Deus poderia compartilhar conosco através da sua palavra, do seu Espírito nessa noite. E pela manhã, eu havia acabado de me despedir do Luiz. Na quarta-feira, por volta das 6 da manhã, o nosso celular apitou. De muitas pessoas próximas à irmã Odila, e a notícia era: o Luiz faleceu. E aquilo mexeu com a gente. Mexeu porque o Luiz estava entre nós. O Luiz era dono de um sorriso contagiante, de um amor generoso. Alguém que há 2 meses ele estava aqui, sentado na segunda, terceira fileira, era o banco dele, ao lado da irmã Odila. O Luiz, sempre que podia, nos dava um belo abraço. Semana passada nós estávamos com o Luiz. Quem esteve aqui no culto pela manhã, nós saímos daqui, fomos até a casa dele, para poder cantar 2, 3 canções, fazer uma oração, servir a ceia, compartilhar com ele de um momento de amor e generosidade. E de repente, 3 dias depois, a gente percebe que, como o salmista disse aqui, Moisés nos fala, como um gemido, a vida se foi. E baseado nisso, foi quando eu falei, eu acho que é momento da gente refletir sobre a nossa própria vida. Momento para a igreja pensar na sua própria vida, você, na sua própria história, no que você está fazendo. Quem diria que isso poderia acontecer no mês de janeiro, quando a gente iniciou o ano de 2019? Quem poderia prever que nós, depois de pouco mais de 7 meses, estaríamos sepultando alguém com tanta força, vigor e estava aqui entre nós? Porque nós pensamos na vida carregados de expectativas, nós pensamos na vida fazendo grandes projetos. Provavelmente você está pensando na vida para os próximos 10 anos, não é? A gente está aí vivendo uma reforma da Previdência no país e tem hora que a gente fica ligado porque a gente está querendo saber como que vai ser a nossa vida daqui 30 anos. A gente está projetando esse dia, como que o Estado vai nos amparar daqui 30 anos. Então a gente se preocupa com o que estão decidindo lá. Ninguém aqui faz projeção da vida a médio prazo. Quem está pensando em viver só mais 2 anos de vida aqui? Olha lá, você está vendo como vocês estão otimistas? Pensando em viver apenas mais 6 meses de vida. Provavelmente os seus projetos ultrapassam uma linha muito maior do que simples poucos anos. Então a nossa ideia sobre a vida é sempre algo que vai durar por muito tempo. A gente fica incomodado com a morte prematura.
gente o tempo todo vai dizer para a morte que ela veio cedo demais. Eu sempre digo para ela que ela veio cedo demais na minha casa. Não entendia muito bem, durante muitos anos fiz culto fúnebre e não tinha um entendimento claro do que aquilo significava na vida das pessoas que estavam chorando a partida daquela pessoa que era especial e tinha um lugar muito bonito no coração delas. Mas há sempre essa frase para a morte, que ela veio cedo demais, que ela devia esperar. A gente nunca vai imaginar que a gente deveria ter vivido menos. Ou quando ela chega tarde demais, a gente muitas vezes gostaria que ela esticasse um pouquinho mais. A gente gostaria de fazer alguma coisa. Há sempre um sentimento que algo não foi completo, que havia uma data para ser comemorada, um fato a ser vivido. E quando a gente olha para esse salmo, você percebe a constatação de um Deus poderoso, eterno, urgente nas suas ações. O salmista está dizendo que ele conhece os atos secretos do ser humano, mais do que isso, os pecados ocultos. Sabe aqueles pecados que ninguém, a não ser o próprio Cristo, vai ficar sabendo se ele conhece. Os olhos de Deus penetram o escuro da nossa alma, as trevas do coração do homem, o olhar tenebroso de Deus. A ira de Deus se manifesta nos lugares ocultos da história humana. Ao mesmo tempo, ele vai estar tratando da fragilidade do homem. Ele vai estar dizendo que esse homem é como uma folha que nasce pela manhã e chega à tarde e ela se acaba. Essa relação com Deus eterno, imutável, poderoso, com seres humanos frágeis, pequenos, limitados. Um Deus com uma eterna idade, se relacionando com gente que a vida acaba depois da esquina. A vida é muito rápida. E ele vai o tempo todo nos mostrando isso, o que ele quer dizer com um Deus eterno. Olha o que isso significa. Um ser sem princípio e sem fim. Deus não vive no tempo e no espaço, ele está para além disso. Ele criou e respeita as leis que ele próprio criou. Mas Deus está para além do tempo. Todas as coisas estão consumadas, todas as coisas já estão concretas diante dele. Ele respeita uma lei que criou, não interfere, mas ele está para além disso. Seu lugar de habitação é totalmente diferente do nosso, não podendo ser comparado a lugar algum, conforme conhecemos. A sua maneira de viver e existir continua a ser um mistério. Ninguém consegue saber e definir de onde veio, qual é o seu movimento. Eu me lembro, na minha inocência infantil, um dia eu cheguei para minha mãe e falei: quem é o pai de Deus? A senhora está falando tanto de Deus para mim, quem é a mãe de Deus? De onde ele surgiu? De onde ele veio? Ele não tem a necessidade de explicar, de se provar. E quando alguém olha para ele e o reconhece como Deus, isso não o faz mais Deus. E quando alguém olha para a vida, olha para o céu e diz, ele não existe. Isso é um conto religioso, isso é uma história contada por pessoas que estão tentando se encantar, estão tentando se enganar. Ele também não diminui. Ele não se ofende com as respostas humanas dadas aos seus movimentos amorosos, misericordiosos. A sua maneira de viver e existir continua a ser um mistério.
Deus também é imanente, ou seja, está aí, se movendo pelo que vivemos nele, e nele nos movemos. E temos nosso ser, o que também constitui um profundo mistério. Ele está fora daqui, mas ele está aqui. Ele não só está aqui, mas ele está em mim. Esse mistério da presença do eterno na história humana. Está para fora daqui, ao mesmo tempo que está dentro desse ambiente, e mais do que isso, esse mistério dele habitar na gente, e nos fazer templo, morada sua. Como explicar isso? O salmista, no Salmo 139, vai nos mostrar a beleza de não conseguir se afastar ao dizer: se eu fizer no céu a minha morada, o meu lugar de habitação, lá tu estás. Mas se ao contrário disso, eu cavar uma cova profunda e mergulhar e ir cada vez mais fundo, lá o Senhor está também. Não existe um lugar que eu possa fugir da tua presença, do teu olhar, de quem tu és. E aí ele vai dizer desse olhar de Deus para a vida dele, não só um Deus que está em todos os lugares do universo, mas um Deus que está cuidando da gente desde a nossa formação. Quando eu estava no ventre da minha mãe, os meus ossos estavam sendo colados, quando eu estava sendo formado, lá o Senhor estava, olhando. O Senhor cuidava de mim, mesmo quando os meus pais nem sabiam quem eu era. Se eu me chamaria José, ou se eu me chamaria Maria. O Senhor já sabia quem eu era. E todos os meus dias não foram ocultos aos seus olhos. E eu não vou conseguir dar condições de viver um dia mais na minha existência que não esteja dentro dos seus decretos. E é o Salmo que ele fala que ele é único no seu conhecimento, que ele é único no seu poder, que ele é o único, presente em todos os lugares. Isso é o eterno. Habita para além daqui. Se manifesta numa comunidade como essa, de gente frágil. Ao mesmo tempo, ele está entrando em corações vazios. Quando Salomão vai dizer que existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido pelo eterno. Essa angústia do homem de procurar uma satisfação nos lugares desse tempo, e quanto mais ele procura, mais perdido ele fica, porque existe um vazio dentro dele que só pode ser preenchido pelo eterno. Agora, quem é o homem dentro dos Salmos? Ele vai dizer: conheces a nossa iniquidade, não escapam os nossos pecados secretos. Toda a raça humana foi afetada pelo pecado, de tal modo que todos os homens já nascem pecadores. A experiência humana nos mostra que isso é uma realidade. O seu filho, que não consegue discernir ou declarar uma só palavra, ele já mostra gestos de um ser que carrega em si uma natureza pecadora. Ele é egoísta, ele se irrita, ele responde de maneira não adequada. Quantas vezes o meu filho, não sabendo falar, ele já respondia diante de uma natureza que eu não sabia de onde vinha. Bastava eu tirar a mamadeira dele antes de acabar, ou antes que ele queria, pronto, ele me respondia de uma maneira muito mal educada. Com 8 meses de idade, ele berrava, ele me ofendia. Uma natureza que responde de maneira equivocada a gestos, mesmo sem saber o que está fazendo. E o que é a vida nesse salmo? Olha só algumas declarações que ele vai usar para a vida. A vida é uma relva. Passa depressa. Ele vai dizer: nós voamos. É ou não é? Ainda mais hoje, né? Hoje foi desde ontem está tendo uma brincadeira aí da gente ficar velhinho no clique, não é? As mulheres ficam espantadas
com a sua beleza daqui 20 anos, 25 anos, não é? Elas ficam admiradas, quão belas ficarão através de um aplicativo que foi usado. Os homens tiveram a coragem de se manifestar muito mais. Mas essa ideia de um voar, e a gente olha para aquela foto achando que aquele dia vai demorar demais, mas ele é muito rápido. Pergunta para algumas pessoas que estão aqui na nossa comunidade, que já passaram dos 70, e você vai perguntar a elas o que foi a vida, e elas vão dizer: isso foi um voo. Ele está dizendo que a vida é breve. Ele está dizendo que é como um sono. Olha uma frase que diz: somos feitos do estofo de que não são feitos os sonhos. A nossa vida termina como que no sono. É um sono. É breve. Quando se vê, ela sai da gente. Quando menos se percebe, pela manhã o celular apita dizendo: acabou. E não há nada que possa ser feito. Não há médico, por mais especialista, genial que seja, que consegue chegar ali e soprar vida. Se foi. Voou. 30 anos de casamento. Se foi. A cadeira está vazia. O lugar onde a gente se senta no sofá já não é preenchido. A maneira como a gente segurava no garfo já não é mais notada. A roupa já não sai mais do guarda-roupa. O lugar onde a gente deita para dormir já está desocupado. No nosso aniversário já não se canta mais. Já não celebra, já não tem bolo. Se foi. Isso é a vida. O ateu vai dizer: Deus não existe. Então eu posso viver somente o presente. E vou viver intensamente e vou me dedicar no máximo a 1, 2 pessoas. O agnóstico, aquele que diz que tem uma força no universo. Alguém que faz alguma coisa, mas não dá para defini-lo muito bem. Vai dizer: Deus existe ou Deus não existe? Existe uma força que controla algumas coisas. Então a gente vive. Mas essa força não precisa ser respeitada, ela só precisa ser reconhecida. Para aquele que tem a razão como palavra última da sua vida, vai dizer que o espiritual não existe. Então a gente pode viver para a ciência, para o conhecimento, para a razão. O que foge do plano racional pode ser facilmente anulado. Existem outros que acham que a vida é o prazer. Então, vamos ir até as últimas consequências. Agora, para o cristão, para quem que afirma que Deus existe, que crê nisso que Moisés está nos dizendo no Salmo 90, que Deus está aí, que Deus conhece os pecados ocultos, que Deus está olhando para a nossa vida, Ele já está nos dando a perspectiva de futuro, dizendo: a vida pode chegar aos 70, 80, mas olha só, quanto mais você viver, menos gosto a vida terá. Que coisa estranha. Essa vida que a gente quer viver, mas a gente sabe que se ela for muito longa, ela traz um dissabor. Como isso é contraditório. Porque há em nós um temor terrível do fim. A gente, isso incomoda. Ninguém faz plano para morrer. Eu só conheci uma pessoa, um velho de 77 anos, que planejou a sua morte. Ele planejou. Não que ele morreu no dia que queria morrer, mas ele fez tudo. Ele fez o culto fúnebre dele.
Ele falou quem ia pregar, as músicas que iam cantar, quem ia falar em determinado momento, o que deveria ser dito. Ele era um palmeirense apaixonado. Aí ele tinha uma gravata de porquinho, ele falou, eu quero ser enterrado com a gravata de porquinho. E aí ele fez isso propositalmente, todo mundo se aproximava, a hora que chegava nele, sabia que ele era um palmeirense apaixonado, olhava para ele, via a gravata, ao invés de chorar, a pessoa sorria, porque ele estava demonstrando, era uma maneira dele expressar, e dizia, eu não quero que ninguém chore no meu velório, eu quero que vocês celebrem a graça de Cristo que me salvou. Mas nós não fazemos um planejamento para isso. Agora, para o cristão, a vida é um entendimento que todas as ações devem contribuir para a glória de Deus. Que a vida é uma sujeição a Deus, às suas leis. E a gente vive agora, mas tendo a certeza do mundo que está apontando ali na esquina. E eu vivo sendo governado por essa dimensão eterna da vida. Eu vivo afirmando que aquilo que Deus quiser, isso farei. E se Ele não quiser, isso não farei. A minha vida é interpretada a partir da afirmação que o eterno existe. A minha breve vida se afirma na eternidade de Deus, na eternidade de Deus. E é isso que o salmista vai dizer no primeiro verso. Quando ele fala, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Ele está dizendo, a minha mortalidade vai se refugiar na imortalidade de Deus. O Senhor é a minha habitação. No Senhor, eu e as gerações estão se refugiando. Eu vivo a minha breve vida numa total dependência, abrigado na imortalidade do Senhor. Nele eu encontro a segurança. Nele eu percebo que os meus medos são dissipados, que as minhas inseguranças são destruídas. É um refúgio. Essa fragilidade de uma planta que nasce pela manhã, brota e floresce, mas à tarde ela acaba. Essa vulnerabilidade, esse ser que o tempo todo está pronto para ser atingido, é uma dor, é um mal-estar. O Luiz começou a sentir uma dor nas costas, uma simples dor. Um homem que estava normal, de repente sentiu uma pontada. Foi isso. Depois de 2 meses, brotou pela manhã. Ao meio-dia, ele se casou. Às 3 horas da tarde, ele completou alguns anos de casamento, como profissional. Às 5 horas da tarde, ele se encontrou com a graça de Cristo. Mas quando terminou o dia, aquela leve dor que o pegou nas costas pela manhã, o levou, voou. A vida é um sopro, uma neblina. Como eu lido com isso? Refugiando a minha história vulnerável, os meus medos e a minha angústia da morte no eterno. Eu abrigo a minha breve idade na eterna idade de Deus. Amém? A segunda coisa que o salmista nos fala está no verso 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Oh, meu irmão. Olha para o seu filho a partir de agora e compreenda que a vida é breve. Olha para essa família que Deus te deu e compreenda que a vida é breve. Olha para esse
tremendo conflito que você está vivendo, sem paz na alma. A vida é breve. Ajuda a entender, Deus, que a vida é breve. Eu preciso viver alguma coisa extremamente saborosa, mas de maneira sábia. Quando ele vai dizer, para que eu consiga viver com sabedoria, que haja pedagogia do Senhor, ensinamento, que a vida seja um ambiente de sala de aula, onde o Senhor é o professor, e vai me ensinando primeiro que a vida é breve, e eu vou aprendendo a viver de maneira breve. Eu aprendo a ser pai de maneira entendendo que a vida é breve. Eu compreendo a maternidade na perspectiva que ela é breve. Eu entendo o casamento a partir do entendimento que a vida é breve. Eu construo as relações a partir da compreensão que a vida é breve. Eu vivo a comunidade, a igreja do Senhor, dentro disso, que a gente possa compreender a partir do supremo professor, o Deus eterno, que usa a vida e vai ensinando que ela é breve. Porque a gente não está vivendo a vida assim. A gente está achando que a vida não acaba. A gente está achando que a gente vai viver longos anos. Sabedoria, para que você consiga viver de maneira saudável a breve vida que Deus te deu. Já que ela é breve, que eu consiga vivê-la sabiamente. Que eu consiga contar os meus dias, em outra versão diz isso, né? Que eu possa contar. Uma matemática simples. Veja que a idade que ele coloca, multiplica isso por anos que você tem pela frente e você vai ver como você tem que aproveitar melhor a sua vida. Sabe como toda a sua vida se resume desse dia que acaba hoje, à meia-noite, em uma palavra chamada ontem. Tudo que você viveu. Você já viveu, casou, teve filhos, pode estar sendo avô, profissional, teve diploma. E aí você pega tudo isso e coloca em um pacote só e chama isso de ontem. Já foi. Que Deus te dê a graça daqui para frente para contar os seus dias e que você viva sabiamente. A vida é breve, então que você seja um profissional que compreenda a brevidade da sua jornada profissional. A gente não viu passar. A gente não viu chegar até aqui. Tem um filme que retrata muito bem esse processo acelerado da vida. Assistiu o Clique? Quem já assistiu? Um filme que faz a gente chorar no final. Onde alguém que está querendo resolver a sua própria vida e tem o controle da vida a partir de um controle remoto. Eu vou contar mesmo porque já é filme antigo. Você não assistiu, você não vai assistir mais não. Então eu vou contar. Entendeu? Eu vou estragar. Já devia ter assistido, já que não assistiu, agora aguenta alguém que sabe contar muito mal o filme que assiste. Então, além de já saber do filme, você vai saber de uma maneira ruim, né, para aprender a assistir bons filmes também. Aí o cara tem um controle na mão e vai ter querendo resolver a própria vida e acelerar, e de repente ele vai, para tudo aquilo que é ruim na vida, ele dá um clique, para tudo que é ruim. E quando ele percebe, a vida foi assim. Ele salta a partir de alguns cliques da sua juventude para o seu sepultamento. Porque tem hora que a gente quer ter o controle da vida e não quer aprender com a vida. O que o salmista está dizendo é que Deus não dará a você o controle da vida, mas Ele dará a você a sensibilidade para ter um coração que aprende com a vida, que aprende com as dores, que aprende com os dias difíceis, que aprende com as lágrimas. Contar os dias é aprender com a vida. Não é dizer, não quero viver,
isso em minha vida. Eu quero pular essa etapa. Eu não quero passar por isso. Eu aprendo. Eu aprendi no luto. Eu aprendi com as lágrimas. Eu já aprendi com a enfermidade, mas aprendi também com a vida. Eu contei os meus dias e tive que aprender quando sepultei alguém, mas também aprendi a segurar o filho no colo e a contar os dias sendo pai, gerando vida. Eu aprendo na vida e aprendo na morte. Por que você está querendo acelerar os seus dias? Por que você quer antecipar as coisas na sua vida? Porque você não está querendo viver cada dia na compreensão daquilo que o Evangelho diz para você, que para cada dia basta o seu mal, e Deus tem um ensinamento para você, e você precisa contar esse dia a partir da graça, da misericórdia e da visitação de Deus sobre a sua história. E para terminar, do verso 13 até o verso 17, o salmista vai estar nos dizendo que a vida deve ser experimentada a partir de uma satisfação no amor constante de Deus. Ele vai dizer da satisfação do Senhor pela manhã no verso 14. Ó Senhor, que a cada manhã o teu amor satisfaça a gente. Que a gente aprenda a abrir os olhos banhados no teu amor. Que a gente aprenda a cantar com alegria no final da vida. Do jeito que você está vivendo, amigo, você vai terminar a vida cantando. Do jeito que você está vivendo, o seu filho cantará o final da sua vida. A maneira como você está conduzindo o seu casamento, você vai terminar essa relação no final dela cantando. Que o teu amor nos banhe pela manhã para que a gente cante no final da vida. Vai banhando a gente a cada dia. Vai satisfazendo a gente a cada manhã. Que o amor do Senhor faz a gente abrir o olho para que a gente no final da vida a gente termine cantando. Essa breve vida, vivida nos seus processos contraditórios entre dias felizes e dias tristes, e depois ele vai dizer isso, no verso 15, quando ele fala que os meus anos de sofrimento sejam, no mínimo, colocado na balança, e o Senhor coloque o mesmo tanto de dia feliz, que o colorido da graça de Deus se derrame sobre os dias tristes de tal forma que no final da vida, no mínimo, a partida fique empatada. Para que no final da vida eu olhe para os meus dias e fale bem assim, eu tive tantos dias tristes, mas Deus me alegrou no mesmo tanto que eu vivi. Para cada dia triste, houve um dia de alegria. Senhor, faz isso na minha história. É isso que a gente precisa aprender. Esse Deus que a graça colorida dele vai visitando dias cinzas, dias difíceis, e ele vai nos alegrando em meio às tristezas que a gente vai vivendo. A proporção da alegria e tristeza é um equilíbrio da graça de Deus nas nossas vidas. A gente vai aprendendo que o amor de Deus contribui em todas as circunstâncias da nossa vida. A gente aprende a sorrir e se alegrar na prosperidade, ao mesmo tempo que a gente passa por tempo de escassez, e o amor de Deus nos faz acordar a cada manhã, e a satisfação em Deus vai fazendo a gente perceber o cuidado dele em meio à escassez. Mas a vida breve que Deus nos deu vai sendo tocada pelo amor e a graça de Deus a cada manhã. As adversidades não podem tirar de nós a alegria do Senhor em nosso coração. Um autor diz o seguinte: nossas vidas se desgastam, ficam mais breves, e dias e meses se escoam. A cada pulsar do coração que sentimos, deixa-nos um pulsar a menos até o fim. Eu termino
essa noite com uma citação bíblica e com um texto que, quando eu estava vindo para cá, me veio à memória, eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto bíblico é: prepara-te, ó Israel, ou prepara-te, ó homem, mulher, prepara-te, ó Marcos, Maria, José, Maciel, Luzia, Sebastião Júnior, Rubens, Gisele, Marcone, Amanda, Marcos, Jennifer, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Vai vivendo a vida, sabendo que a cada dia vivido é um dia que se aproxima. E se chegar o dia que a manhã de Deus, o amor de Deus não nos acordar pela manhã, a gente está com Ele. Mas enquanto o amor de Deus está nos acordando a cada manhã, Ele está com a gente. E assim a gente vai vivendo. O texto que me veio é um texto de Rubem Alves. O Tempo e as Jabuticabas, provavelmente você já leu. Isso, se você não leu, preste atenção. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ela chupou displicentemente, os primeiros anos da vida. Mas percebo que faltam poucas. Rói o caroço. E aí ele começa: já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero cabolices. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convide para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis para discutir estatutos, normas, procedimentos e regimentos internos. Já não tenho tempo para administrar de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação, onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero essência, minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua moralidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado de Deus, caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. Amém? Quantas jabuticabas existem na sua bacia? Quem sabe eram somente 70. Ou na perspectiva de Moisés, 80. A irmã Olga ganhou um pouquinho mais de jabuticaba, já passou dos 80, né, irmã Olga? Já está um pouquinho mais. Mas se for essa a perspectiva de existência desse salmo, eu já estou na metade delas. E quem sabe as minhas primeiras eu nem chupei todas de maneira profunda. Joguei algumas pela metade no lixo. Mas que Deus nos dê a graça de viver a cada ano experimentando do amor de Deus nos acordando pela manhã e contando os nossos dias. A sua vida é breve. Tá bom? Essa semana foi esse o recado de Deus e o recado da vida para você. Ao sepultarmos o nosso querido Luiz,
Deus está nos alertando, mais uma vez, que a vida é breve. Amém? Ele queria estar aqui. Mas a vida é breve, tem hora que a gente falta no culto. E tanta gente queria estar aqui. A vida é breve. Ame e seja banhado pelo amor de Deus a cada manhã.